Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro e último episódio da segunda temporada do CresçaCast. No último programa, nós recebemos a Renata Camargo, que falou sobre o Grupo HDI e todas as suas marcas. E dessa vez, nós trouxemos a Marta Miranda, que ela é superintendente da Fácil Assist e vai nos contar um pouco sobre como funciona o atendimento 24 horas e também vai dar um pequeno spoiler sobre como funcionará o atendimento na alta temporada. Fique ligado, fique ligada que o papo é logo depois da vinheta. Você está ouvindo o CresçaCast, o podcast do Cresça Corretor. Marta, seja muito bem-vinda ao CresçaCast. Por favor, se apresente um pouco para as pessoas te conhecerem, saberem o que você faz. Oi, Gustavo, eu sou a Marta Miranda, eu sou responsável pela rede de prestadores e também pela operação de atendimento ao prestador da Fácil Assist, que é a empresa de assistência 24 horas do Grupo HDI. Perfeito, Marta. Muito obrigado pela sua apresentação. E agora que o pessoal que está assistindo a gente já te conheceu, vamos lá. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre o que é a Fácil Assist, como ela opera, o público que ela atende, enfim, tudo sobre a Fácil Assist. Pode contar um pouquinho para a gente? Vamos lá, tem bastante coisa. Bom, a Fácil Assist é uma empresa de assistência criada em 2011 e foi incorporada ao Grupo HDI em 2023. Nós somos uma empresa de assistência 24 horas, de todas as linhas, e também de BPO. BPO é uma terceirização de serviços. Embora nós não sejamos terceirizados, nós somos do Grupo HDI, uma empresa que presta serviço somente para o Grupo HDI, para os clientes HDI. Hoje nós atendemos cerca de 100 mil assistências mês, 100 mil clientes mês, e dá mais ou menos aí 120 mil serviços. Às vezes o cliente precisa de um guincho, de um táxi, de uma assistência residencial, uma assistência automóvel. Nós somos focados no atendimento ao cliente. Nossa maior missão hoje é estar lá quando o cliente precisa. A gente sabe que a assistência 24 horas é muito rápida, é muito dinâmico, o cliente está na rua, ou o cliente tem alguma emergência na casa dele, então a gente precisa estar lá quando o cliente precisa, quando ele mais necessita dos nossos serviços. Bom, como eu já disse, a Fácil Assist é uma assistência própria do Grupo HDI. Nós temos uma empresa totalmente reformulada, foi reinaugurada, então nós reformulamos para ter um foco na qualidade do cliente. Também estamos ampliando a nossa rede de guinchos personalizados, estamos ampliando também a nossa rede de veículos residenciais e em todas as linhas, tanto linha básica quanto linha branca. Hoje nós temos vários veículos residenciais no Brasil todo, prestando atendimento para o cliente. Prestador uniformizado, ele chega na casa do cliente, o cliente sabe que é do Grupo HDI, com veículo próprio, com veículo personalizado. Então, quando o guincho chega para atender o cliente, ele vai personalizado, o motorista treinado, uniformizado, treinado no nosso modelo de atendimento para prestar o melhor tipo de serviço para o nosso cliente. Perfeito, Marta. Muito bom esse tipo de personalização. Traz muito mais segurança, né, para as pessoas, para saber, ter certeza que está caindo em algum golpe, algo do tipo, porque isso tem muito hoje em dia. Mas agora eu tenho uma dúvida que acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente também têm, que é a seguinte: eu tenho alguma emergência, tem algum sinistro, alguma coisa assim. Quem que eu tenho que Quem tem que acionar a assistência 24 horas? É o meu corretor ou seria eu, no caso, o segurado? No caso de emergência, quem funciona na assistência 24 horas? O que o segurado se sente mais confortável. Se ele quiser ele mesmo abrir assistência, ele tem os canais, tem um canal telefônico, tem um canal digital, WhatsApp, ou se ele quiser pedir para o corretor abrir, tem muitos corretores que incentivam, inclusive, o cliente a abrir junto com o corretor, porque ele gosta de acompanhar o processo, não importa quem vai abrir assistência, a gente vai atender de qualquer forma, da melhor forma possível e de forma igual, tanto o cliente quanto o corretor. Perfeito, Marta. Então, no caso, eu tive um sinistro, por exemplo, alguma emergência, e ou no caso, o meu corretor acionou a assistência 24 horas. Você poderia explicar como é que funciona a operação da assistência 24 horas? Então, falar como é que é o fluxo desde o momento que eu aciono a assistência até a resolução do problema. Bom, o ideal, sempre a gente conversa bastante isso com os corretores, é que seja aberto pelo canal digital, ou pelo autoatendimento, pelo WhatsApp. É claro que a gente também preza muito pelo atendimento humanizado. A gente sabe que tem clientes que não têm ali a facilidade de um WhatsApp, ele precisa utilizar o telefone, então também temos nosso atendimento telefônico, a gente tem o saque, tem o atendimento telefônico. A partir do momento que o cliente ou o corretor ele abre assistência,
Ele passa por um crivo, ele olha a localização do cliente, ele olha os dados do cliente, ele vê se tem algum cliente especial, se precisa de um atendimento um pouco mais urgente, e ele vai todo por um processo digital de acionamento. Então, eu vou dar um exemplo do acionamento do guincho. O cliente está na rua, pediu um guincho, ele vai solicitar ou para o corretor, ou ele mesmo vai ligar na assistência, ou vai pedir pelo WhatsApp. Vou dar um exemplo do guincho. O cliente está na rua, ele precisou de um guincho. Sofreu um acidente ou uma pane no veículo, ele vai entrar em contato ou com o corretor, ou ele mesmo vai ligar na assistência 24 horas, se ele já tiver o telefone. Geralmente ele tem, porque ele recebe todos os nossos contatos. Ele vai ligar na assistência 24 horas e vai pedir um guincho. A partir do momento que ele fez aquela solicitação, a gente identifica onde ele está, a localização do cliente, manda para o prestador mais próximo via GPS. Hoje, mais ou menos aí 40% é via GPS e 80% dos nossos serviços eles são automáticos. O prestador não precisa de nenhuma ação de nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa precisa ligar para o prestador para perguntar onde ele está. O próprio sistema busca o prestador mais próximo e já manda para atender o cliente, e a gente manda a localização para o cliente. Por isso que a gente sempre incentiva os canais digitais. Quando ou o corretor ou o cliente ele abre pelo canal digital, a gente consegue pegar a localização do cliente de forma muito mais rápida, e todo esse processo ele demora cerca de 7 a 10 minutos. Se for pelo canal telefônico, ele demora um pouquinho mais, porque a gente tem que cadastrar endereço. Então, assim, quanto mais digital for a abertura, melhor e mais rápido o cliente vai ser atendido. O prestador chega, retira o veículo do local. O ideal é que a gente sempre priorize o cliente. Então, se ele estiver lá, a gente verifica se ele precisa de um táxi. Se ele pedir um táxi, a gente já tenta mandar o táxi um pouquinho antes para acompanhar o cliente quando o prestador chegar. O prestador chega, remove o veículo ou leva para o destino do cliente, destino que ele solicitou, geralmente oficina, ou se for de noite, no final de semana, ou na alta temporada, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele leva para a base do prestador, que está seguro, o veículo está sob nossa responsabilidade sempre, fica na base do prestador, e a gente, um período mais curto possível, até 2 dias úteis, a gente leva o veículo para o destino final. Legal, Marta. Bom, você já soltou aí nessa frase sobre a questão de alta temporada. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o nome Assistência 24 Horas já implica aí que a pessoa pode falar com vocês o tempo todo quando quiser. Porém, sempre fica aquela dúvida em feriados, principalmente alta temporada, a gente está falando aí de final de ano, início do ano, carnaval, enfim. Então você pode falar como é que funciona o atendimento, a assistência 24 horas nesses períodos, feriadões, alta temporada? Pode explicar um pouquinho pra gente? Até antes de falar da alta temporada, eu queria passar um dado importante. Hoje, cerca de 30% a 35%, dependendo da região, até passa um pouquinho mais, dos nossos clientes utilizam assistência. É um volume muito grande. Para você ter uma ideia, sinistro, 9% dos nossos segurados utilizam sinistro. Assistência chega até 35%. Então, é um volume bem alto. No período de festas, e principalmente em regiões litorâneas, nosso volume ele aumenta mais ou menos 40%, e nos dias específicos, dia 25, 26, 31, primeiro, aumenta 150% em algumas regiões. Um exemplo, Florianópolis, a gente vai ter 2 milhões de pessoas viajando para Florianópolis. Então, a gente precisa se estruturar. Então, a gente precisa se estruturar muito bem para atender esses clientes. Primeiro, tirar o veículo da rua. Por que a gente preza por tirar o veículo? Primeiro, tem que ajudar a prefeitura local a fazer a cidade funcionar. Então, eu não posso deixar meu cliente lá no meio da rua parado. Então, nós buscamos o cliente, levamos o veículo para o pátio mais próximo do prestador. A gente reserva vários pátios em várias regiões litorâneas, são mais de 50 pátios, e a gente imobiliza 200 prestadores, 200 bases, que dá mais ou menos aí 2 mil guinchos. Isso na região litorânea, só. Fora todos os outros locais do Brasil que a gente continua atendendo normalmente. Esses prestadores, eles têm um foco em atender o grupo. A gente vai ter muito personalizado, só em Florianópolis, ali naquela região praiana, Praia dos Ingleses, Itapema, a gente vai ter mais de 15 personalizados. A gente parou para deixar lá, para atender o cliente, para pegar o cliente no momento que ele precisa, e depois a gente faz toda uma logística de levar esses veículos para o destino final. Essa logística demora mais ou menos 5 dias úteis, é uma logística muito rápida em relação ao mercado. A gente vem fazendo isso durante 3 anos e ela vem funcionando muito bem. Esse ano a gente estruturou muito mais. Por ser uma empresa que só atende o grupo, a gente focou muito no modelo de atendimento dos nossos clientes, no que nós fizemos, em todo o processo que a gente fez no passado.
mas a gente reformulou totalmente a nossa alta temporada para atender os nossos clientes. A gente vai entrar em contato com eles para avisar que o veículo está na base, para avisar que ele está seguro, sob total responsabilidade da companhia, e depois de até 5 dias úteis, a gente leva para o destino final. Se a oficina estiver aberta, se a oficina estiver fechada, não tem problema, o veículo fica guardado, fica sob nossa responsabilidade. A gente tem bases super estruturadas, com uma logística bem definida, com segurança 24 horas, então o cliente pode ficar tranquilo que na alta temporada a gente vai resolver tudo para eles. Perfeito, Marta. Marta, muito obrigado por sua participação. Quer deixar algum recado final para quem está nos assistindo? Quero sim. Quero dizer que o nosso compromisso, o compromisso da Face Assist, como empresa de assistência 24 horas do Grupo HDI, é levar segurança, é levar um atendimento acolhedor para os nossos clientes, principalmente no período de festas, que a gente sabe que eles querem se divertir, que eles querem sair, eles querem viajar, e que algumas coisas podem acontecer, imprevistos acontecem, mas que nesses imprevistos a Face Assist vai estar lá prestando assistência 24 horas no momento que nossos clientes mais precisarem. Perfeito, Marta. Novamente, muito obrigado por sua participação. Tenho certeza que todo mundo que nos assistiu conseguiu esclarecer as dúvidas e até ficar mais tranquilo aí para aproveitar a alta temporada, feriadão, férias, enfim, que isso daí é muito importante. E é claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa segunda temporada do CresçaCast, o podcast oficial do Cresça Corretor. E é claro, eu te aguardo para a terceira temporada do CresçaCast. Até mais. Você está ouvindo o CresçaCast, o podcast do Cresça Corretor.